Olá, a TV Viçosa apresenta hoje mais uma edição do Espaço Universitário, um programa que pretende abrir um espaço para a iniciativa de professores e estudantes da UFV que queiram divulgar ações continuadas na televisão. É uma oportunidade muito interessante para debates e produções que divulguem temas de interesse da comunidade regional. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de popularização da ciência e do conhecimento gerado na universidade. Este espaço está aberto a todos os cursos da UFV e os interessados em participar devem procurar a direção da TV Viçosa. O programa desta semana é uma iniciativa do curso de Medicina da UFV e faz parte do programa Medicina Consciente. O Medicina Consciente é um programa de alunos do curso de Medicina orientados pelo professor Rodrigo Gomes, que traz para a televisão o debate sobre temas de saúde pública que afetam a vida da comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre as doenças respiratórias. Se as mudanças bruscas de clima já afetam a maioria das pessoas, imagine quem já sofre de alergias ou inflamações crônicas, como a rinite e a asma, por exemplo. Para falar sobre isso, nós convidamos a pediatra especializada em pneumologia e professora do curso de Medicina da UFV, Priscila Chivan. Também conosco o médico pneumologista e preceptor do Departamento de Medicina e Enfermagem, Fernando Reis. E também a fisioterapeuta do Hospital São João Batista, Luciane Cury. Ela é especialista em fisioterapia cardiorrespiratória. Bem-vindos todos ao programa. Obrigada. Priscila, por que o inverno traz mais doenças respiratórias, principalmente essas doenças crônicas? Bom, o inverno é um período de maior sazonalidade de vírus, né? Sazonalidade é o período de maior ocorrência dos vírus, né? E os vírus são os principais agentes das infecções respiratórias. E, além disso, as pessoas estão mais aglomeradas no inverno, né? Então, a proximidade, como o contágio se faz pelo contato pessoal, os locais são mais fechados, as pessoas estão mais próximas, então a transmissão dos vírus é mais intensa nesse período, né, de inverno. Quais são as doenças respiratórias mais comuns? O mais comum de todos é o resfriado comum, né? Mas a partir do resfriado comum, algumas complicações podem acontecer que também ficam sendo mais prevalentes nesse período, né? A sinusite, a otite, a infecção de garganta, né, que é a amidalite, são as doenças mais comuns nesse período. Quase todas começam com uma infecção comum, que é o resfriado comum por vírus, e complicam com infecção bacteriana. Luciane, tem alguma relação entre poluição nessa época mais seca do inverno que a gente está vivendo agora e as doenças respiratórias? Com certeza tem. A questão do clima, né, ainda mais essas quedas bruscas do clima, vai tendendo a manter um ar mais seco, né? Até em ambientes, devido, como a Priscila explicou, ambientes fechados, né, aglomeração, a umidade vai ficando diminuída. Então, há essa questão da gente inspirar um ar mais seco, mais poluente, com sujeiras mesmo, que não há tanto movimento, né, há aquele acúmulo, né, mais de pó no local, seja um escritório, seja um quarto, né. Então, há essa questão toda devido à poluição mesmo pelo inverno, pelo frio. E a gente, o que acontece? A gente inspira, né? Vai passar pelas vias nasais e esse ar que eu inspiro a partir das vias nasais vai até o pulmão, que é onde acaba desencadeando doenças respiratórias mais periféricas, né? E doenças de vias aéreas superiores. O inverno colabora para isso. Esse é um período de muita ocorrência de consultórios cheios, né? Todo mundo querendo, como a gente estava comentando aqui, não é um período em que você possa marcar uma consulta, porque todo mundo tem urgência. Em geral, quando se chega no consultório, se diz, eu estou gripado ou resfriado. Qual é a diferença, Fernando, da gripe para o resfriado? Bem, basicamente os sintomas respiratórios, tanto da gripe quanto do resfriado, são sintomas muito semelhantes. Ou seja, espirros, aquela coriza hialina, uma secreção bem clara que sai do nariz, coceira nasal, tosse seca, às vezes um desconforto na garganta. Esses sintomas são comuns às duas patologias, tanto ao resfriado comum quanto à gripe. A grande diferença que existe é que a gripe é uma doença sistêmica. Então a gripe, além disso, ela leva a febre mais alta, leva a uma queda do estado geral mais importante e tem uma chance maior também de acometer as vias aéreas inferiores.
ou seja, que são os brônquios e os pulmões. E com isso desencadear doenças mais graves, como por exemplo a pneumonia. Quando é que você deve procurar um médico, já que todo mundo fala assim, isso é comum, nessa época do ano é comum a gente ficar resfriado, não precisa de médico. Quando é que precisa ir ao médico? Idealmente deve-se procurar um médico quando os sintomas são muito exacerbados, ou seja, febre muito alta, a dor no corpo muito intensa, se tiver também dispneia, ou principalmente na criança, se começar a perceber que a criança está respirando de uma maneira mais acelerada, ou às vezes até usando o que a gente chama de musculatura acessória, ou seja, usando musculatura do pescoço, usando musculatura entre as costelas. Todos esses são sinais de que o quadro pode ser um quadro mais grave. Também deve-se procurar um médico se houver, obviamente, alguma dúvida quanto ao quadro, né, porque não são só a gripe ou o resfriado que causam esses sintomas, ou se os sintomas se prolongarem além de 7, 10 dias, que pode ser sinal de que está havendo alguma complicação da doença. Então, esses sintomas mais comuns, como espirro, coceira nos olhos, isso não é motivo para ir a um consultório médico? Nem sempre. Por quê? As mães que têm filhos, por exemplo, com rinite, elas vão perceber ao longo do tempo que esses são sintomas extremamente comuns e que não afetam de maneira muito significativa o dia a dia da criança. Às vezes aquela criança, quando ela é exposta a perfume, a outros odores muito fortes, a mofo, às vezes aquele cobertor que é comum a gente tirar o cobertor do armário nessa época do inverno, ela vai apresentar esses sintomas, coriza, espirro, às vezes uma tosse seca, mas sem nenhum comprometimento do estado geral. A criança continua bastante animadinha, brincando, se alimentando bem, então ela vai perceber que isso é uma constante na vida da criança. E nem sempre ela tem que procurar um médico numa fase aguda dessa doença. Ela pode procurar para tentar controlar, mas não motivo para procurar de uma forma mais emergencial. Nós estamos aqui hoje com um pneumologista e uma pediatra também especializada em doenças respiratórias, mas também está com a gente uma fisioterapeuta especializada nisso. Luciane, o que faz um fisioterapeuta especializado em doença respiratória? Bom, é uma especialização mesmo na nossa área de fisioterapia, na graduação. O fisioterapeuta cardiorrespiratório, ele tende, nessas doenças respiratórias deste momento, a higiene brônquica, que é o principal objetivo, eliminação de secreção, Léa. Mobilizar a secreção. Então, a gente consegue eliminar essa secreção, diminuindo assim, consequentemente, a falta de ar. Seja de adulto, seja de criança, indiferente da idade, a gente tem esse objetivo principal, mas muito mais que isso. Há um trabalho de condicionamento respiratório, muscular, correção de postura, melhorar a postura, favorecendo a respiração de cada pessoa. Mas o principal mesmo é uma higiene brônquica, uma mobilização dessa secreção que é o que causa a falta de ar, o que o Dr. Fernando acabou de falar, o esforço, né, da musculatura. Então a fisioterapia vai amenizar tudo isso. Então é muito importante fazer esse trabalho fisioterápico, seja com crianças, adultos, jovens ou idosos. Falando de uma maneira assim bem popular, essa secreção é o catarro. É o catarro. É quando a criança está com dificuldade de respirar, porque está com o nariz entupido ou então catarro peito mais cheio, baixo. como dizem as mães. Catarro mais baixo, pulmonar mesmo, seja superior, que é o nariz, ou inferior, que é o pulmonar, catarro. Principalmente as crianças pequenas, Léa, que não tossem expectorando. Né, nenenzinho, né, que recém-nascidos, eles acumulam secreção, pode ser por um resfriado, uma bronquite, e tem essa dificuldade de retirar. E a fisioterapia, ela entra nessa parte principal, eliminar, mobilizar. Aí o que você faz? Você abre as vias aéreas respiratórias. Mas esse é um processo educativo, porque olha só, você pode ter remédios, né, medicamentos que limpam os brônquios, né, que desentopem o nariz, que é o que todo pai, toda mãe quer emergencialmente para que a criança volte a sentir conforto na hora de respirar. Então, o medicamento faz isso. O que a fisioterapia faz de diferente do mecanismo? Do medicamento? Certo. Ela educa para que numa próxima crise
a própria criança, adulto, idoso, possa fazer isso sozinho? Na verdade, até como a gente estava conversando antes com a Priscila, é um ato fisioterápico mais fisiológico. Talvez muito dessas medicações nem há necessidade de ter sido utilizadas, entendeu? De repente, a própria fisioterapia, eu observando que esse meu paciente está sofrendo essa crise devido a um acúmulo de secreção, claro, se tiver um processo infeccioso, tem que entrar com antibiótico terapia, mas nem sempre é. Algumas vezes é fraqueza, é não conseguir expelir. E a fisioterapia mobilizando, educativo, eu ensino às mães, aos pais, que elimine essa secreção, que faz uma lavagem do nariz com sorinho fisiológico, que nos bebezinhos a mãezinha pode tirar com a própria pera, que é uma perinha, tipo um ambuzinho para tirar a secreção. Elas já vão aliviar muito os sinais e sintomas de uma doença respiratória. Então, a fisioterapia, ela é educativa, ela tem que ser orientada à família e, como você comentou, ela pode até reduzir as crises. Em quem já tem doenças como asma, bronquite, renite, então essas intercrises vão ter mais espaços, né? A fisioterapia, então, tem que ser acompanhada, tem que ser um tratamento contínuo. Priscila, quando é que você prescreve a fisioterapia, principalmente para crianças? É sempre uma boa solução para que mães, principalmente mães de primeira viagem, como o Fernando comentou, né? Quando você é mãe pela primeira vez, tudo é um drama. No segundo filho, você já nem sempre leva para o médico no primeiro espirro, né? Você deve viver isso no cotidiano do seu consultório. A fisioterapia é uma indicação para todos os pacientes que tenham asma, bronquite, essas doenças? A gente estava conversando antes, falando da importância de ser multidisciplinar o atendimento, né? A verdade é que para essas doenças respiratórias mais prevalentes, que são de causa viral, né? Não tem muito remédio, na verdade, que se faça para criança, pelo menos. O vírus, ele tem um período de vida pré-definido, né? É uma doença que dura de 7 a 10 dias. Não adianta dar antibióticos e os xaropes que as mães pedem o tempo inteiro, né? E eles têm um monte de efeitos colaterais que a gente deve evitar. O mais legal é que a gente tivesse mesmo fisioterapia para que pudéssemos indicar nessa fase aguda, que ajuda a criança a respirar melhor, expectora, né? A verdade é que a gente não tem esse recurso o tempo inteiro, que é indicar para as doenças agudas uma maneira menos invasiva ou menos medicamentosa de lidar com essas doenças que são autolimitadas. Então, eu não consigo indicar como eu gostaria, que é para doença aguda. Então, a gente indica muito para doença crônica, para os asmáticos, que têm bronquiectasias e outras doenças, a gente orienta que eles, né, tenham esse acompanhamento de rotina. Mas o interessante seria poder orientá-los quanto à fisioterapia na doença aguda, entendeu? Certamente elas ficariam menos preocupadas com o xarope para expectorar, né? Que elas pedem muito isso. Você concorda que realmente diminui a frequência de quem faz a fisioterapia, diminui a frequência em consultórios? Certamente. Elas ficam mais tranquilas de saber lidar com o quadro da criança, né? Que incomoda muito a obstrução nasal, por exemplo. A criança pequena fica com dificuldade de alimentar, de mamar, né? Então, se consegue fazer uma desobstrução nasal adequada, a maioria das crianças passa menos desconfortável o período aí de uma semana, que é o da infecção viral comum. Criança e adulto aproveitam da mesma forma esses exercícios? Assim, existe um benefício maior em alguma faixa etária? Não. Aproveitam da mesma forma, porém são técnicas diferentes, né? As crianças, a gente tem outras técnicas que são menos, né, com menos esforço, equipamentos com mais desenhos, coisas que ilustram para a criança não ficar incomodada, né, pelo tédio da terapia, mas tanto crianças quanto pessoas mais adultas têm grande resultado, satisfações no resultado da nossa fisioterapia desobstrutiva ou expansiva. Depende do objetivo. É muito indicado também para adultos ou mais para crianças? Na sua clínica, você costuma prescrever a fisioterapia, principalmente em que tipo de caso? Como a Priscila comentou, a fisioterapia, sim, ela é sempre bastante auxiliar no tratamento de doenças respiratórias, mas, sem dúvida nenhuma, a grande indicação é nas doenças crônicas, doenças estruturais do pulmão, onde existe uma maior produção de secreção e, ao mesmo tempo, a retenção dessa secreção. Quando isso acontece, você vai retendo muita secreção e o ar que a gente respira sempre tem bactérias, tem vírus, efetivamente isso vai desencadear algum processo infeccioso. Então, daí a grande importância da fisioterapia para fazer literalmente o toalete bronquico. Você limpar e eliminar essa secreção
e com isso reduzir a chance de alguma infecção. O Espaço Universitário vai para um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a pouco falando sobre a vacina contra a gripe. É um minuto só.